Olá, boa noite. Boa noite a todos. Confirmem se vocês me ouvem, me veem, por favor. Boa noite, professor. Estou ouvindo, sim. Ótimo, perfeito. Bom, nós já estamos gravando. Hoje é dia 13 de maio de 2022. Estamos em mais um encontro síncrono da componente de compostos orgânicos, tá? Do curso de Ciências da Natureza, modalidade UAB, campus Uruguaiana. Minha gente, então, um prazer vê-los, tá? Mesmo aqui virtualmente. Certo? Já tivemos com um probleminha de conexão agora logo no começo, mas espero que isso se estabilize. Enfim, gente, deixe-me ver aqui quem está comigo neste momento. Abrindo aqui a lista de participantes, a Adriana está aqui, Andréia, Carielle, Evelyn, quem mais está aqui? Francineide, Gabriela, Gilmar, o Guilherme Rodrigues e o Guilherme Soares, Joyce, Juliana, Laurenci, acho que é assim a pronúncia, Luana, Magda, Maiara, Manuela, Mirta, isto, né? Meg, Nancy, Natanael, Pamela, Rafael, Rosana, Sandra, Wilson, bastante gente. Muito bem, gente, que bom que vocês estão aqui, tá? Estamos, então, na fase da segunda unidade da componente de compostos orgânicos, que é aquela fase um pouco mais aplicável com relação às regras da IUPAC, certo? Vocês vão acostumar, se é que já não acostumaram ao longo do curso, com relação a um conjunto de regramentos que a IUPAC estabelece para as denominações, as classificações, as nomenclaturas, as propriedades. Ou seja, o reconhecimento da química como uma ciência universal, uma ciência que tem validade, tem entendimento do mesmo modo, vamos chamar assim, em todos os países do planeta, em todos os países do mundo, independentemente do idioma desse país. Então, eu costumo dizer que, assim como a matemática e a música, a química é universal. Você abrindo uma página de química em coreano ou em japonês ou em árabe, você vai perceber um alfabeto muito diferente do nosso, não é um alfabeto arábico, mas se for uma página de química, você vai reconhecer fórmulas químicas, inclusive os próprios caracteres usados por nós aqui, como H2O, como CO2, como H2SO4. Isso é utilizado em todos os cantos do mundo. Isso é regulamentado, então, pela IUPAC, tá? Que é International Union of Pure and Applied Chemistry, que é uma união internacional que dá legitimidade para aquilo que a gente estuda no âmbito da química. Enfim, eu vou dando as permissões aqui. Antes de nós começarmos com os conteúdos propriamente dito, alguém tem alguma questão, algo que eu possa auxiliá-los com relação a algo que ainda não seja conteúdos propriamente da componente? Então, esse é um espaço assim, para a gente abrir com relação a isso. Fique à vontade. Alguma questão estruturante, alguma dúvida que vocês estão tendo com relação ao curso? Logo, logo vão iniciar os processos de orientações, os processos de encaminhamento com relação aos interesses mais próprios de cada um de vocês. Certo? Então, são questões importantes assim, para você já ir se identificando ao longo do curso dos campos de interesse. Né? Vocês que fazem um curso de Ciências da Natureza, que é um curso aberto com relação a várias áreas da ciência, é importante, certamente, esse modelo favorece para que vocês tenham vários contatos com diferentes pontos de vista, diferentes abordagens, diferentes temáticas, e vão se encontrando ao longo do curso, certo? Para uma eventualidade, para um interesse em seguir um mestrado, seguir uma carreira de pós-graduação mais alongada, certo? Quero lembrar para vocês que eu oriento mestrado, eu oriento doutorado também, vamos pensar aí, talvez, dependendo do interesse de vocês, certamente, numa jornada acadêmica aí a longo prazo. Enfim, gente, alguma pergunta, alguma dúvida? Tá? Podem usar o chat, podem falar, fique à vontade. Antes de nós entrarmos em conteúdos, propriamente dito. Beleza, Natanael, isso mesmo. Tá? Todo professor, ele deveria manter-se por muito tempo, se não permanentemente, na academia. E não apenas na formação continuada a nível de extensão, que é aquela formação obrigatória
a nível de legislação, mas também a formação de pesquisa, a pós-graduação, as especializações, os mestrados, os doutorados. Certamente, a maior influência que um professor vai exercer aos seus alunos na sala de aula é essa percepção que os professores vão levar quando demonstrarem-se interessados pela pesquisa. Então, aquele professor que pesquisa, que está participando de uma vida acadêmica, que monta grupos, que publica trabalhos, certamente causa uma influência, um impacto muito positivo nos alunos que estão ali sob a sua rotina de trabalho. Então, certamente é um caminho bem interessante, principalmente para a questão da formação dos professores, que é o caso de vocês aqui, né? Certamente. Eu oriento um mestrado acadêmico, um mestrado profissional aqui na Unipampa. O mestrado que eu oriento é na Unipampa, o doutorado que eu oriento é na UFSM. Mas com relação ao nosso mestrado, que é o caminho mais próximo, digamos assim, logo depois de uma graduação, você já pode ir direto para o mestrado. O nosso mestrado é profissional, então é um mestrado que prioriza os professores que estão em sala de aula. E isso é muito importante, muito interessante, principalmente, conforme eu já disse, com relação ao impacto que esses professores, quando se mantêm estudando, quando se mantêm nos meios escolares, nos meios acadêmicos, levam aos seus alunos. Isso é algo fundamental, assim, muito rico. Enfim, gente, mas é isso aí, tá? Beleza. Natanael, quer falar alguma coisa? Levantou a mão? Pode ficar à vontade. Professor, boa noite. O requisito para entrar no mestrado é o que? Tese? Pode repetir, Natanael? Estou aumentando o volume um pouquinho aqui. Os requisitos para entrar, para ser aceito no mestrado é uma tese, como é que é? Prova, seleção. Sim, Natanael. Cada mestrado tem os seus próprios meios de seleção, certo? O nosso mestrado aqui na Unipampa, tá? Normalmente é um projeto de pesquisa, né? Um projeto de pesquisa e uma prova descritiva, certo? E também currículo, isso pesa muito, pesa bastante. Tá? É importante você saberem se antenarem nisso desde agora. Currículo, publicações, participação de eventos, tá? Isso pesa bastante. Então, quanto mais vocês puderem, no âmbito do curso, se envolverem com as atividades de escrita e apresentação, isso vai ter muita valia mais à frente. Mas temos um bom caminho no curso aqui para conversarmos bastante sobre isso, Natanael. Tá? Gente, vamos então às nossas discussões aqui. Tá? Só confirme se está bem o meu áudio para você, se não está ressonando, se está ok. Tá bem? Estão me ouvindo com clareza? Sim, professor. Ok, obrigado, Adriana. Gente, então vamos seguir, tá? Com relação ao que nos interessa nessa noite, que é a componente de compostos orgânicos, certo? Essa componente tem como proposta apresentar a química orgânica para vocês, certo? Não pensem que a química orgânica é capaz de ser esgotada em uma única componente de 60 horas. Isso não é possível. Isso vale para todas as áreas da química e possivelmente para as outras componentes que vocês estão se deparando ao longo do curso, tá? Quando você faz um curso de ciências da natureza, que é o caso de vocês, como outros formatos também, ciências exatas, enfim, você tem um panorama de várias áreas, de várias linhas temáticas, de várias áreas de conhecimento, vamos chamar assim, certo? Mas é um panorama introdutório, e é isso que está acontecendo aqui na componente de compostos orgânicos. Nós temos, então, uma apresentação da química orgânica, certo? Onde, na primeira unidade, nós estabelecemos alguns aspectos descritivos, alguns elementos um pouco mais específicos com relação às cadeias carbônicas, às propriedades do carbono, o modo pelo qual nós temos uma química totalmente inclinada ao estudo do carbono, devido às suas particularidades, como formação de cadeias, como possibilidade de ligação a todos os elementos químicos da tabela periódica, certo? Também trabalhamos na primeira unidade algumas perspectivas de hibridização, para entendermos o modo pelo qual o carbono assume a sua configuração de tetravalente. Então, nessa primeira unidade foi esse panorama, tá? Esse olhar assim mais descritivo, mas também mais particularizado com relação ao estudo do carbono e a sua capacidade de formar cadeias. Na segunda unidade, certo? Que é essa unidade que nós vamos discutir hoje com mais profundidade,
nós temos a questão dos hidrocarbonetos, tá? Que é a primeira grande função, o grupo funcional da química orgânica. E na terceira unidade, nós vamos avançar para as demais funções da química orgânica. As funções envolvendo as funções oxigenadas, nitrogenadas, e envolvendo outros elementos químicos também. Então, nessa segunda unidade, vamos falar um pouquinho sobre hidrocarbonetos de modo um pouco mais particularizado e aprofundado. Com relação aos hidrocarbonetos, eu espero que vocês já estejam bem avançados com relação aos e-books, com relação às leituras, com relação às propostas que eu fiz referente aos materiais de pesquisa da segunda unidade. Alguns eu já percebi que, inclusive, já fizeram a sua avaliação, né? O ideal é que sempre vocês façam a avaliação logo depois desse nosso encontro síncrono aqui, mas fique à vontade quanto a isso. Mas o que nós temos para falar sobre hidrocarbonetos, certo? Primeiro que é muito difícil você desvincular o estudo de hidrocarbonetos da química do petróleo, tá? Basicamente por conta que o petróleo é um composto que está presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, não na sua forma bruta, mas na sua forma dos seus derivados. E o petróleo é uma composição de vários hidrocarbonetos, é uma mistura de vários hidrocarbonetos, predominantemente, entre outras impurezas que também existem. O petróleo, então, vocês já imagino que já saibam, aquele resíduo de compostos orgânicos submetido a valores muito altos de temperatura, de pressão, um tempo muito elevado, que resulta nesse líquido viscoso, esse líquido de aparência escura, que nós conhecemos como petróleo. Ele pode ser extraído tanto de superfície aquosa, no caso do pré-sal, por exemplo, é um bom exemplo, também pode ser extraído a partir de estrutura terrestre, de solo terrestre. Nesse sentido, nós podemos entender que o petróleo é uma mistura de vários hidrocarbonetos de baixo peso molecular, tá? Como, por exemplo, metano, etano, propano, butano, hidrocarbonetos de baixo peso molecular, que estão ali presentes no gás de cozinha, por exemplo. O gás de cozinha que nós utilizamos nas nossas residências é uma mistura de hidrocarbonetos de baixo peso molecular, tá? Nós podemos encontrar no petróleo hidrocarbonetos de peso molecular intermediário, como, por exemplo, o pentano, o etano, o octano, certo? Onde nós vamos encontrá-los na gasolina, tá? A octanagem, a famosa octanagem na gasolina é um percentual de octano que está presente na gasolina que reduz um pouco o ponto de inflamabilidade da gasolina e torna ela um pouco mais segura, certo? Então, esses são os hidrocarbonetos de peso molecular intermediário. E à medida que nós aumentamos o peso molecular dos carbonetos, ou seja, adicionamos mais carbonos na cadeia carbônica, nós vamos ter, então, os hidrocarbonetos de alto peso molecular, como o nonano, tá? O decano e daí para frente, onde nós vamos encontrar esses hidrocarbonetos na parafina. E, pegando um exemplo do petróleo, nós vamos encontrar também no último resíduo do petróleo, na coluna de fracionamento do petróleo, onde nós usamos esse resíduo, que tem um ponto de ebulição muito alto, e chamamos ele como piche. Chamamos de piche e ele vai ser usado lá no asfalto. Então, a gente costuma dizer que do petróleo se aproveita tudo, desde os hidrocarbonetos de baixo peso molecular, sendo eles gasosos, os hidrocarbonetos de peso molecular intermediário, sendo eles líquidos, e a partir de um certo número de carbonos, você vai ter hidrocarbonetos sólidos, formando compostos sólidos, certo? Com relação aos hidrocarbonetos, vocês já devem estar muito familiarizados com isso, são compostos apenas formados por carbono e hidrogênio. E nessa conjuntura do carbono poder ligar-se entre si de modo quase que indeterminado, de modo como quase tendendo ao infinito, e também a propriedade do carbono em apresentar ligações entre si, ligações simples, duplas ou triplas, nós temos um número muito grande de hidrocarbonetos em relação à sua diversidade. Então, nós podemos ter muitos tipos de hidrocarbonetos. Aí que entram as classificações dadas aos hidrocarbonetos. Nós conseguimos agrupar todos os hidrocarbonetos, ao invés de estudar individualmente cada uma das moléculas, nós vamos agrupar essas moléculas tendo em vista as suas semelhanças, as suas afinidades. Uma vez que as propriedades químicas e físicas dos hidrocarbonetos é
muito devido a essa natureza dos hidrocarbonetos, que é com relação às ligações químicas que são apresentadas e também com relação à capacidade desses hidrocarbonetos de formarem anéis ou cadeias lineares. Então, nessa ideia de nós agruparmos os hidrocarbonetos em relação a algumas classificações para estudar os grupos funcionais dos hidrocarbonetos e não molécula por molécula, nós vamos ter os alcanos, os alcenos, os alcinos, os alcadienos, os ciclanos, os ciclenos e os aromáticos. Então, pelo menos 7 grandes grupos dos hidrocarbonetos nós vamos identificar com relação a propriedades muito particulares e também com regras de nomenclaturas próprias. Então, basicamente, esse é o contexto do grupo funcional hidrocarbonetos, que eu já adianto para vocês que é o grupo funcional mais complexo da química orgânica, visto que é um grupo funcional que consegue se subdividir em vários subgrupos, certo? Conforme eu já disse para vocês. Muito bem, gente, então esse é o contexto, tá? O contexto do nosso estudo. Alguém tem alguma pergunta sobre isso, alguma dúvida? Muito bem, vamos então falar um pouquinho, tá? Agora, com relação a fazer algumas anotações aqui, para nós fazermos algumas imersões em algumas questões mais pontuais com relação aos hidrocarbonetos. Que eu espero, conforme eu já vim dizendo, que essa discussão atue como uma revisão, certo? Essa é a grande ideia desses nossos encontros síncronos aqui, atuar como uma revisão, tendo em vista complementar os estudos que vocês vêm fazendo, mas principalmente que vocês consigam resolver alguma lacuna, alguma eventual lacuna, eventualmente estão fazendo a leitura do e-book, ficaram com alguma dúvida com relação a esse assunto. Tá? Então, isso é importante, assim, com relação a essas discussões nossas aqui. Muito bem, eu vou então tentar acionar minha segunda câmera aqui, tá? Vamos ver se vai funcionar bem. Aqui, minha gente, estão me ouvindo bem? Confirme para mim, por favor, aí. Sim. Me ouvindo e vendo minha segunda câmera aqui? Tudo certo? Sim. Ótimo. Gente, alguma dúvida que vocês tenham com relação a prazos, com relação a isso? Eu já passei os olhos no chat aqui e vi alguma coisa, tá? Não se preocupe que a gente conversa bem depois sobre isso, tá? Concentre-se bem aqui na questão dos objetos de conhecimento que a gente vai discutir, tá? Como de costume, eu Tá bem identifiquei aqui... centralizado, mas porém tá meio embaçado. Pode... Tá meio desfocado, assim. A imagem. Natanael, você que está falando, pode repetir, por favor? Tá meio, como é que a gente diz? Tá meio com quadradinhos, assim, não dá pra entender direito, professor, o que tá escrito. A definição tá meio ruim. Certo, não era para estar, pode ser problema de sinal aí, Parece Natanael. fora de foco. É, parece que é por causa da Vou tentar conexão. melhorar aqui. Situação, melhora um pouquinho? Tá um pouquinho melhor. Como está? Tá meio ruim. Agora piorou, né? Aham. Certo, certo. É um problema de conexão, gente. É um problema de conectividade aqui mesmo. Talvez se o senhor fizer a letra bem grande, talvez dê pra ver. Ok, ok. Certo, vamos nos esmerar para tanto, então. Ok, primeiro ponto que eu coloquei aqui para discutir com vocês, tá? É com relação a fórmulas químicas, ok? Vamos colocar aqui. Aqui.
Melhorou um pouquinho? Vocês estão conseguindo identificar? Sim, sim. Tá. Nós temos basicamente três tipos de fórmulas químicas, gente. Tá? A primeira delas é quando nós estruturamos o átomo de carbono com relação a todas as suas ligações, todas as ligações que ele estabelece. Por exemplo, aqui vamos representar um composto, tá? Composto aqui formado por 3 carbonos, uma ligação dupla aqui, por exemplo, e temos isso aqui. Tá? Aqui. Nós vamos chamar essa fórmula de fórmula química estrutural completa. Certo? Onde nós mostramos, representamos todas as ligações químicas existentes. Essa não é o principal tipo de fórmula química mostrada nos livros, por exemplo. Por isso que nós vamos simplificar. Nós vamos ter a fórmula química estrutural simplificada. Nesse sentido, nós vamos omitir as ligações químicas existentes entre carbono e hidrogênio. Então, esse composto aqui, ele passa a ser representado por CH3, CH, dupla CH2, que já é mais familiar para as nossas discussões, certo? E ainda podemos ter a existência de um terceiro tipo de fórmula química também, que possivelmente vocês já viram nos artigos, vocês já viram também nos e-books, que é quando nós representamos apenas como fórmula química por traços. É o modelo de traços. E é um modelo importante que vocês se familiarizem, onde cada vértice representa um átomo de carbono. Cada vértice ou cada extremidade representa um átomo de carbono. Então, essa mesma molécula, ela pode ser ainda mais simplificada desse modo aqui. Aqui eu tenho um carbono, na ponta da caneta, aqui eu tenho outro carbono, e aqui um outro carbono. E entre esses dois últimos carbonos existe uma ligação dupla. Então, essa é a representação da molécula que eu mostrei para vocês. Certo? Vamos agora trabalhar uma outra molécula aqui. Vamos pegar uma molécula um pouco mais complexa do que essa. Tá? Vamos estabelecer aqui um carbono, mais um carbono aqui, mais um átomo de carbono, um átomo de carbono. Vamos colocar para cá uma ramificação. Vamos colocar uma ligação dupla para cá. E mais um carbono para cá. Certo? Então, essa é uma estrutura básica. A partir desse entendimento com relação às fórmulas químicas, nós não representamos mais a fórmula estrutural de modo completo, certo? No mínimo, nós vamos apenas utilizar a fórmula estrutural condensada, que é aquela que eu vou representar os hidrogênios. Então, aqui eu vou ter um H2, aqui eu não vou ter hidrogênio nenhum, aqui eu vou ter um H3, aqui eu também não tenho nenhum hidrogênio, aqui H3, H3 e H3. E essa molécula, muitas vezes, ela vai ser representada apenas por traços, certo? Aí nós temos que tomar cuidado para representar de modo correto. Então, nós temos aqui, numa cadeia linear, um total de 4 carbonos. Então, 2, 3, 4. Onde está minha ligação dupla? Minha ligação dupla está entre os 2 primeiros carbonos da molécula. Então, está aqui. Nesse segundo carbono, eu tenho uma ramificação, eu posso colocar para qualquer um dos lados. Vou colocar para cá. E nesse outro carbono, eu tenho 2 ramificações. Uma para cá e uma para cá. Então, essa é a molécula que eu representei acima. Certo? Importante, então, vocês conseguirem fazer essas transferições de um tipo de representação para outro tipo de representação. Tá? E um outro formato que nós poderíamos também trabalhar essa molécula, que vai aparecer em muitos exercícios, em muitas listas, é o que nós chamamos de fórmula molecular. Tá? Fórmula molecular, então,
é quando você vai apenas contar o número de átomos de carbono que existem na molécula. Então, em relação a esse exemplo que eu estou dando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nós temos aqui um C7H. 2, mais 3, 5, mais 3, 8, mais 3, 11, 12, 13, 14. Então, um C7H14. Essa é a fórmula molecular da molécula. Importante salientar que, no caso da química orgânica, apenas a fórmula molecular, ela te diz muito pouco, porque por uma mesma fórmula molecular, você pode estabelecer várias moléculas diferentes, várias moléculas distintas. Esse é o estudo que nós chamamos de isomeria na química. Nós temos muitos isômeros com essa mesma fórmula molecular. O que significa isso? Nós temos muitas estruturas diferentes podendo ser representadas por essa mesma fórmula molecular, esse C7H14. Então, normalmente, essa fórmula molecular ela não te diz muita coisa, não. Tá? Importante é que uma propriedade importantíssima dos hidrocarbonetos, talvez a principal delas, é com relação às reações de combustão. Tá? Os hidrocarbonetos, conforme eu mencionei o petróleo anteriormente, eles reagem, as suas moléculas, de modo geral, elas reagem muito facilmente com o oxigênio, liberando altas taxas de energia. Certo? Essa é a reação de combustão dos hidrocarbonetos. Então, quando você, por exemplo, estabelece uma reação de combustão de um hidrocarboneto, aí a fórmula molecular ela passa a ser importante. Por exemplo, essa molécula aqui, C7H14. Eu quero propor a combustão do C7H14. Daí nós vamos reagir com O2 e, no caso de uma combustão completa, formar CO2 mais H2O. Então, nesses casos aqui, a fórmula molecular ela se torna importante, se torna relevante. Tá? E essa propriedade aqui, conforme eu disse a vocês, é uma característica marcante dos hidrocarbonetos, a principal delas. Liberar altas taxas de energia na reação com o oxigênio. É o que a gente chama de combustão. Isso vale, obviamente, para o gás de cozinha, vale, obviamente, para o diesel, para o querosene, para os compostos da gasolina, vale também para a parafina. Tá? Os hidrocarbonetos eles são combustíveis muito eficientes. O que significa isso? Reagem facilmente com oxigênio, liberando altas taxas de energia. Muito bem, gente. Fórmulas moleculares, alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém tem algum receio com relação a esse assunto? Pode ficar à vontade. De preferência, usem o áudio, tá? De modo que eu estou na segunda câmera aqui. Muito bem. Nosso segundo tópico aqui que eu marquei para vocês, gente, para discutir com vocês, tá? Que também é fundamental, são habilidades certamente essenciais dessa química orgânica aqui, é com relação à classificação dos hidrocarbonetos, tá? Eu acho que está muito ruim, né? Pelo que eu estou vendo aqui, deixa eu escrever de novo aqui, tá? Então, falamos um pouquinho sobre as fórmulas químicas, vamos falar então um pouquinho sobre classificação dos hidrocarbonetos. Tá? Essas mesmas que eu mencionei logo no começo junto com vocês. Ok? Então, vamos colocar aqui. Classificação para hidrocarbonetos. Nós podemos ter, basicamente, 7 tipos de hidrocarbonetos. Tá? Então, vamos colocar aqui. O tipo. Vamos colocar aqui algumas características. Vamos colocar aqui um exemplo. E nessa última coluna, vamos colocar uma fórmula geral, que é relevante para alguns casos. Primeiro tipo de hidrocarboneto, vamos colocar aqui número 1, são os alcanos. São os hidrocarbonetos de maior simplicidade. Quais são as características dos alcanos? Cadeia aberta e ligações
simples. Então, essa é digamos, as condições para que nós possamos classificar as moléculas de hidrocarboneto como um alcano. Vamos pegar um exemplo bem simples aqui, tá? CH3 ligado ao outro CH3, tá? Vamos usar a fórmula estrutural condensada para representar a molécula, e a fórmula geral dos alcanos é CnH2n mais 2. O que significa que o número de hidrogênios é sempre igual ao dobro do número de carbonos acrescido de 2. Então, essa é a estrutura dos alcanos. Vamos pegar agora o segundo tipo de hidrocarboneto, em ordem de complexidade, certo? Aqui, que são os alcenos. O que temos nos alcenos? Ainda mantemos a cadeia aberta e temos também agora a presença de uma ligação dupla. O exemplo aqui, vamos pegar um exemplo um pouquinho mais completo, tá? Isso aqui. Então, esse primeiro carbono H2, esse segundo carbono H e aqui um H3. Na fórmula geral dos alcenos, como nós substituímos 2 hidrogênios para adicionar uma dupla, porque se você pensar de um alcano para um alceno, o que é transformado de um alcano para um alceno? É a remoção de 2 hidrogênios com acréscimo de uma ligação dupla. Tanto é que em laboratório você consegue hidrogenar um alceno e de um alceno produzir um alcano, certo? Como que se produz um alceno? Como que se produz um alcano a partir de um alceno? Quando você pega essa molécula, por exemplo, joga 2 hidrogênios para dentro dela, adiciona 2 hidrogênios. Aqui nós temos uma quebra de uma ligação dupla, de modo que cada hidrogênio reagiria com um dos carbonos. Na verdade, esse é o processo de produção da margarina. Acho que eu já disse para vocês em outros momentos. A margarina é uma gordura hidrogenada, onde você remove ligações duplas e adiciona átomos de hidrogênio. Sendo assim, a fórmula geral dos alcenos vai reduzir 2 hidrogênios, de modo que vocês vão ter CnH2n. Ou seja, o número de hidrogênios é sempre o dobro do número de átomos de carbono. Ok, eu estou vendo aqui no chatzinho que a Charlene levantou a mão. Quer falar alguma coisa, Charlene? Fica à vontade. Eu quero falar ali, o exemplo dos alcenos eu não consigo enxergar. Será que dá para o senhor botar um pouquinho para cima e repetir ali a fórmula dele? Certo. Eu não estou enxergando a câmera com os exemplos, professor. Para mim não está sendo. Aparentemente está desfocada a imagem, daí não dá para entender, se não acompanhar quando o senhor fala, já não conseguimos entender o que está escrito. Certo. Gente, vamos mudar a estratégia aqui então, tá? Eu vou conectar uma mesa digitalizadora aqui, tá? Me deem só 2 minutinhos, vamos ver se a gente melhora essa conjuntura aí. O professor vai fazer que nem no vídeo que tem no livro lá. Vocês não assistiram o vídeo que tem no livro? Muito bom. O menino explica certinho as fórmulas também. Com a mesinha digitalizadora. Salomons, né? Como é que é o nome dele? Eu não sei se é Rafael ou Daniel. O rapaz lá é fera demais, velho. Se você assistir aquele vídeo lá, 17 minutos, ele te explica todas as fórmulas. O livro do Salomons que tem no vídeo. Aqui, vamos nos esmeirar então para chegar numa segunda possibilidade aqui, tá? Só um momentinho.
Muito bem. Me ouve, gente? Sim. Sim, professor. Tá. Vamos, então, nesse primeiro momento, cancelar essa câmera aqui, certo? Fechar. E vamos aqui compartilhar, tá? Agora eu vou compartilhar. Eu vou compartilhar com vocês a minha câmera principal aqui, tá? Então, vamos projetar. Agora vocês vão fazer diferente, certo? Agora vocês vão ter a tela maior. Eu perco alguns recursos, obviamente, mas a gente consegue dar conta de trabalhar um pouco mais, um pouco melhor a questão dessas moléculas. Como é que tá meu áudio? Meu áudio tá bom? Tá bom? Sim. Tá Sim. bom, sim. Tá bom, tá bom. Ok, compartilhando então toda a minha tela. Certo. Compartilhando toda a minha tela, eu não vejo vocês nesse primeiro momento, tá? Então, vão me monitorando aí, eventualmente, caso tenhamos algum problema, tá? Vamos, então, aqui localizar uma caneta. Vamos botar uma cor bonitinha. E nós falamos ali sobre as moléculas, sobre os hidrocarbonetos, né? Vamos colocar aqui. Aqui está aparecendo para vocês uma tela em branco. Sim. Sim. Muito bem. Tentando ajustar aqui a mesa digitalizadora. Aqui. Gente, então falávamos sobre os hidrocarbonetos, tá? Falávamos sobre os alcenos. E eu representei para vocês como exemplo os alcenos com essa estrutura aqui, tá? Um carbono, tá? Vou fazer de novo aqui. Um carbono, certo? Uma ligação dupla. O outro carbono. E uma ligação simples aqui para um CH3. Então, aqui nós temos um H3, aqui nós temos um H, e aqui nós temos um H2. Então, essa estrutura aqui de um alceno, por conta da ligação dupla e da cadeia aberta, certo? Então, uma molécula aqui de eteno, tá? Eu já vou falar sobre as nomenclaturas aqui para frente. Certo? O exemplo dos alcanos, professor, eu também não consegui visualizar. Certo. O exemplo do alcano, que eu trabalhei com vocês antes, foi esse composto aqui. Carbono, H3 e mais um CH3. O importante são as características fundamentais dos alcanos e dos alcenos. Certo? Alcanos apenas com ligações simples e cadeia aberta. E aqui, o alceno, ligação dupla, tá? E também cadeia aberta. Ok? Conforme eu já vi vocês anunciar... E a fórmula geral, professor? Pode falar. A fórmula geral. Fórmula geral dos alcanos, tá? Cine, H, 2Ine, mais 2. E dos alcenos, Cine, H, 2Ine. Eu falava para vocês que de um alcano para um alceno, vocês vão remover 2 hidrogênios para a adição de uma dupla ligação, né? Então, de modo que nós temos 2 hidrogênios a menos na molécula de alceno. Certo? Eu vi vocês comentando, e isso é muito válido, gente. A questão de que nós temos vários vídeos no YouTube planejados, preparados, muito bem estruturados, com relação à nomenclatura, com relação às classificações de hidrocarbonetos.
Então, isso que eu estou discutindo com vocês aqui é só algumas questões que eu quero ter confiança que vocês se depararam, tá? São questões importantes que eu quero que vocês tenham, que eu quero ter confiança com isso, ok? Mas vocês vão ter mais e melhores recursos, certamente, do que esses que eu estou utilizando aqui, ok? Mas vamos em frente. Uma terceira molécula, então, que nós temos de possibilidade aqui, tá? Vamos colocar aqui uma terceira classificação para os hidrocarbonetos, são os alcinos, né? O que são os alcinos? Os alcinos você vai adicionar uma ligação tripla, tá? Então, por exemplo, carbono, uma ligação tripla aqui entre carbonos, tá? Esse carbono, então, precisa de um hidrogênio, H3. Esse carbono aqui não tem nenhum hidrogênio, e aqui também... Opa, fiz errado aqui, gente. Aqui não é H3, aqui ele já faz 3 ligações, ele só tem um H aqui, tá? Deixa eu voltar aqui, para ver a borrachinha. Aqui, vamos fazer de novo isso. Então, os alcinos, terceira classificação aqui, alcinos. Tá? O exemplo que eu dei para vocês, carbono, em algum local vai haver uma ligação tripla entre carbonos. Está aqui. Tá? Esse primeiro carbono aqui dessa extremidade, ele precisa de 3 hidrogênios. Esse carbono aqui não vai nenhum hidrogênio, esse carbono aqui vai apenas um hidrogênio. Então, esse é um tipo. Vai apenas um hidrogênio, eu estou colocando 3 aqui, tá? Apenas um hidrogênio. Essa aqui é uma típica molécula de um alcino, que nós podemos também representar desse modo aqui, seria a mesma coisa, ok? Fórmula geral do alcino, nós vamos remover mais 2 hidrogênios. Então, vai passar a ser CnH, 2N, menos 2. Então, aqui nós teríamos o exemplo do alcino, que ainda possui cadeia aberta. Ok? Certo? Lembrando que o que caracteriza o alcino, nesse caso aqui, é essa presença de ligação tripla. Em algum momento, você precisa de uma ligação tripla entre carbonos. Para a existência de uma ligação tripla, obviamente, você precisa de uma cadeia do tipo aberta. Um outro caso importante, que alguns autores classificam como funções devido ao número de exemplares que nós temos das moléculas, tá? São os alcadienos. É uma espécie de quarto grupo funcional dos hidrocarbonetos. Tá? Então, vamos aqui buscar uma outra tela. Vamos, então, para os alcadienos, certo? Vamos pegar uma outra canetinha aqui. Caneta, e vamos pegar a cor azul, que eu gosto mais. Muito bem, então vamos estruturar aqui um quarto grupo funcional dentro dos hidrocarbonetos, que são os alcadienos. Dieno já te dá uma ideia da ligação de 2 ligações duplas que existem na molécula. Então, por exemplo, carbono, vamos colocar uma primeira ligação dupla aqui, carbono, uma segunda ligação dupla aqui. Condições para a existência de um alcadieno, você tem uma cadeia aberta e 2 ligações duplas, certo? Aqui você precisa completar com 2 hidrogênios, H2, aqui com um hidrogênio, H, aqui também com um hidrogênio, H, e aqui com 2 hidrogênios, H, H2. Estrutura de modo em forma de traço, isso aqui. Ligação dupla e ligação dupla. Ok? Como fórmula geral, é a mesma fórmula geral do
que já foi apresentada aqui no caso dos... E também dúvida na fórmula geral, gente, você pode traçar, não tem que estar decorando fórmula geral, por exemplo, certo? Você pode traçar a molécula a partir das suas características e fazer a contagem. Ó. Quantos carbonos nós temos aqui? 1, 2, 3, 4. Quantos hidrogênios nós temos aqui? 2, 3, 4, 5, 6. Então, a única fórmula geral que vai fechar vai ser CnH, 2N, seria o dobro, mas como nós temos menos do que 8, CnH2n menos 2, aqui, desculpe, menos 2. Ok? Essa é a fórmula geral, então, dos alcadienos. E até então, tivemos as cadeias abertas. Certo? Agora, nós começamos a fechar as cadeias, chegando num próximo exemplo de hidrocarboneto. Um próximo subtítulo de subclassificação para hidrocarbonetos. Certo? Que são os ciclanos. E daí dos ciclanos, nós vamos para os ciclenos e vamos para os aromáticos. Tá? Então, nós temos aqui os ciclanos. Aqui vamos representar a caneta. Aqui. Ciclano. Vamos traçar um exemplo do ciclano. O que eu preciso ter num ciclano? Eu preciso ter cadeia fechada e apenas ligações simples entre os carbonos. Certo? Fórmula geral do ciclano é só você observar a estrutura. Essa estrutura aqui que eu estou representando como um quadrado, eu estou utilizando aquela fórmula de traço, certo? Então, em cada vértice aqui nós temos um carbono, então aqui nós temos um carbono, e como ele faz duas ligações aqui com carbonos, nós temos dois hidrogênios. Então, são dois hidrogênios em cada vértice aqui desse quadrado, de modo que nós vamos ter como fórmula geral CnH2n. Então, o dobro de hidrogênios em relação a carbono. Tá? Um sexto tipo aqui é o também ciclo com relação à cadeia fechada, mas lembre-se que a ligação dupla nós identificamos por N. Então, cicleno. Podemos utilizar essa mesma estrutura aqui para representar um cicleno, com uma ligação dupla entre dois carbonos. Então, aqui eu tenho um carbono, lembrando disso, e aqui também eu tenho um carbono. E eles estabelecem uma ligação dupla entre si, de modo que nós vamos ter como fórmula geral CnH2n menos 2. Ok? Tá? Não se percam com isso, gente. Ó. Dois hidrogênios para cá. Não, melhor dizendo aqui, esse carbono faz uma ligação dupla. Então, tem um hidrogênio para cá, o outro hidrogênio. Aqui eu tenho dois hidrogênios e aqui também eu tenho dois hidrogênios. Certo? Então, fecha essa fórmula geral aqui. E o último tipo de hidrocarbonetos são os aromáticos. Muitas vezes aparecendo nos livros apenas como AR. Tá? Que são aqueles hidrocarbonetos que vão existir, que vão conter a presença do anel aromático ou anel benzênico. Por exemplo, essa estrutura aqui. Certo? Essa estrutura aqui seria um etilbenzeno. Dois carbonos aqui ligados diretamente a um benzeno. Tá? E os aromáticos, eles não têm fórmula geral. Devido à sua diversidade de compostos, eles não têm uma fórmula geral específica que vai valer para todos os aromáticos. Então, basicamente, aqui é uma regrinha, é alguma síntese assim, muito estratégica com relação às classificações, mas é bastante importante que vocês dominem com relação lá à química dos compostos orgânicos, certo? É bastante importante vocês identificar o tipo de hidrocarboneto, vocês identificar, a partir do tipo de hidrocarboneto, o modo pelo qual vocês conseguem representar a sua forma estrutural, ou simplificada, ou condensada, ou utilizando apenas o modelo de traços, ou o modelo de linhas, certo? Vocês identificar a partir das características, ligação aberta, cadeia aberta, ligação tripla, então é um alcínio, certo? Então são habilidades bem importantes. Mas conforme já foi bem anunciado aqui,
Tá? Isso é apenas uma consolidação, digamos assim, de um assunto muito estratégico, corriqueiro, na verdade, lá Não nas sei, geralmente ele videoaulas que vai ter vocês vão as encontrar. 9. Por quê? Oi? Fecha a porta. Eu não ligo coisinha estufinha aqui. Não tá aqui. Não posso sair daqui porque tá bem, ele tá explicando bem as coisas aqui. Gente, eu acho que alguém está com o microfone aberto. Por gentileza, confira aí, tá? E um outro tópico que eu quero também falar com vocês, mesmo que brevemente, tá? É com relação à nomenclatura. Tá? Esse talvez seja o tópico principal, assim, que demora um pouquinho mais para pegar o entendimento, para desenvolver esse entendimento a partir dos e-books, certo? Então, nomenclatura também é algo bastante importante. Então, vamos falar um pouquinho sobre nomenclatura aqui com vocês, tá? Então, vamos colocar aqui. Nomenclatura de hidrocarbonetos. Com nomenclatura, gente, nós vamos entender que todo hidrocarboneto ele é dado pela mesma regra de nomenclatura, tá? De modo que nós vamos ter aqui um radical mais o tipo de ligação acrescido sempre da letra O. Vocês vão perceber que quando nós iniciarmos os grupos funcionais, cada grupo funcional tem a sua própria regra de nomenclatura, tá? Os hidrocarbonetos, todos eles seguem essa regra de nomenclatura, com algumas variantes que a gente vai utilizar tendo em vista o tipo de hidrocarboneto que está presente, como um alcano, um alcino, por exemplo. Tá? O que eu tenho que entender aqui por radical? Eu tenho que entender por radical a questão do número de carbonos que existe na molécula ou na cadeia principal. Então, são aqueles prefixos que nós utilizamos como mete, ete, prop, bute e assim por diante. Mete para um carbono, ete para 2 carbonos, prop para 3 carbonos e assim por diante, certo? A ligação dupla, ela tem uma terminologia própria, ou seja, sempre nós usamos o AN, o A e o N para a ligação simples, o EN para a ligação dupla e o IN para a ligação tripla, independentemente da molécula que você está representando. Então, apareceu AN na denominação, você está falando de uma cadeia que apenas tem ligações simples. Apareceu o EN, é um indicativo de ligação dupla, o IN, um indicativo de ligação tripla. E todo hidrocarboneto sempre vai terminar por O. Ok? Então, vamos agora exemplificar, tá? Alguns hidrocarbonetos aqui. Tá? Por exemplo, vamos colocar aqui esse hidrocarboneto aqui. Vamos representar um hidrocarboneto qualquer aqui. Tá? Hidrocarboneto bastante simples. Então, o que nós temos nesse hidrocarboneto? Que características nós temos nesse hidrocarboneto? É um hidrocarboneto classificado como alcano, porque só tem ligação simples entre os carbonos e a cadeia é aberta. Certo? Eu não tenho nenhuma ramificação, significa que eu tenho uma única sequência entre carbonos. Começando por um carbono aqui, segundo carbono, terceiro carbono e quarto carbono. Então, é muito simples de dar nomenclatura para ele. Vamos iniciar pelo radical, tá? Que nós temos aqui, no caso, 4 carbonos. Então, mete, ete, prop, but. Então, nós temos aqui um but. A ligação simples, que é o que predomina na molécula, e a terminação O do hidrocarboneto. Então, nós temos aqui um caso de um butano. Ok? 4 carbonos e um número de hidrogênios equivalente ao butano, ou seja, a fórmula geral CnH2n mais 2, teremos aqui um total de 10 carbonos, 10 hidrogênios. Tá? Agora vamos colocar um outro exemplo aqui. Tá? Vamos complicar um pouquinho mais. Aqui nós vamos colocar um outro carbono. Nós temos uma ramificação. Então, nós temos essa molécula aqui para denominar. Vamos dar nome para essa molécula aqui. O que nós temos? Quando nós temos ramificações, que é o caso desse carbono aqui, nós vamos identificar a cadeia principal, a maior sequência de carbonos. Então, aqui nós temos essa sequência aqui como cadeia principal. Certo? Aqui. Então, quantos carbonos eu tenho na cadeia principal? Carbono 1,
carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 e carbono 6. Certo? E percebam que eu comecei a numerar a cadeia principal pela esquerda. Por que eu comecei a numerar pela esquerda? Porque fica mais próximo da ramificação que é esse carbono aqui. Então, para dar a denominação, primeiro sempre você começa pela ramificação. Então, no carbono 2, você tem um metil. Então, 2 metil. E agora você vai para a cadeia principal, como a gente fez antes. Ou seja, 2 metil, 6 carbonos na cadeia principal, apenas ligações simples. Então, 2 metil e hexano. Esse é o nome correto da molécula. 2 metil hexano. Ok? Vamos pegar aqui agora um outro exemplo. Tornar um pouquinho mais complexo. Vamos colocar aqui uma cadeia mais longa, tá? Demora que a gente consiga dar mais ramificações, mas ainda mantendo as ligações simples no primeiro momento. Então, aqui. Quantos carbonos eu tenho aqui? 3, 4, 5, 6, 7. Aqui nós vamos colocar uma ramificação, tá? Aqui nós vamos colocar uma outra ramificação e aqui uma outra ramificação. Essa é a nossa molécula aqui, ok? Primeira coisa para dar nomenclatura para essa molécula é você identificar qual é a maior sequência de carbonos. A maior sequência de carbonos que nós temos aqui é essa cadeia principal aqui que eu estou circulando, certo? Então vamos aqui identificar. Aqui está a cadeia principal, que é a maior sequência de carbonos. Aqui. Ok. Agora eu tenho que identificar o que ficou fora da cadeia principal. E a gente está percebendo que ficou fora da cadeia principal 2 grupos. Esse grupo aqui ficou fora da cadeia principal e esse grupo aqui também ficou fora da cadeia principal. Então, eles são ramificações. Cada um desses grupos tem um nome, tá? Qual é o nome desse grupo aqui? É um etil. Por que etil? Et de 2 carbonos. Um carbono está aqui e outro carbono está aqui. E il para identificar que ele não faz parte de uma cadeia principal, que ele é uma ramificação. E qual o nome dessa ramificação aqui? Metil. Por que metil? Met de um carbono, o il para indicar que é uma ramificação. Feito isso, nós agora temos que dar uma sequência, temos que numerar os carbonos da cadeia principal. Por onde que nós começamos? Por qual extremidade? Pela extremidade da esquerda ou da direita? A regra é sempre você buscar iniciar pela extremidade mais próxima das ramificações, de modo que você encontre as ramificações dos menores números de carbono. Então, aqui, nós temos o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6 e carbono 7. Perfeito. Então, agora nós já temos tudo que precisamos para dar um nome para o composto. Para dar um nome para o composto, conforme eu disse para vocês antes, sempre se começa pelas ramificações. No caso, aqui são 2 ramificações, tá? É o etil e o metil. E nós usamos a ordem alfabética para fazer isso de acordo com as atualizações da IUPAC, não a ordem do carbono, a ordem alfabética. Então, o que é que nós temos aqui? No carbono 4, nós temos um etil. No carbono 3, nós temos um metil. E nós já demos o nome para tudo que ficou fora da cadeia. Agora, nós vamos dar o nome para a cadeia principal. São 7 carbonos, então aqui nós temos um etano. Então, essa é a denominação da molécula. 4-etil, 3-metil, epitano. Certo? Pela denominação da molécula, nós conseguiríamos também estruturar essa molécula. Feito isso, vamos agora colocar uma ligação dupla no meio dessa discussão. Tá? Colocando uma ligação dupla no meio dessa discussão, vamos então aqui buscar uma caneta de novo.
tá? Isso aqui fica gravado, obviamente, gente, eu vou depois disponibilizar a gravação, tá? Assim como eu indiquei com relação aos tipos de hidrocarbonetos, também existem muitas videoaulas muito bacanas aí sobre regras de nomenclatura, tá? Só tem que tomar cuidado para você buscar sites, você buscar, na verdade, vídeos confiáveis quanto a isso. Visto que as regras da IUPAC, elas são muito dinâmicas. A IUPAC, a cada 4 anos, normalmente a cada 4 anos, atualiza alguma regrinha na química orgânica. Tá? Então, é uma coisa que tem que tomar cuidado. Vamos, então, pegar agora um outro tipo de hidrocarbonetos. Vamos traçar um hidrocarboneto qualquer aqui. Tá? Aqui. Não gostei desse carboneto. Vamos aqui pegar uma borracha. Aqui. Vamos traçar o outro do carboneto aqui. Caneta. Ok. Vamos então aqui. Estamos traçando o carboneto. Vamos colocar uma ligação dupla nesse hidrocarboneto, tá? E vamos colocar 2 ramificações. Uma ramificação aqui e outra ramificação aqui. Então, aqui nós temos um hidrocarboneto, que nós já sabemos que é um alceno. Por que um alceno? Porque nós temos cadeia aberta e uma ligação dupla entre carbonos. Então, nós temos aqui um alceno. O que nós temos que fazer no primeiro momento? Tá? Para dar um nome para esse hidrocarboneto aqui. Nós precisamos identificar a cadeia principal, que é, conforme eu já disse, a maior sequência entre carbonos. Só que tem uma diferença aqui com relação aos alcanos. No caso dos alcanos, a cadeia principal vai ser qualquer sequência. Na verdade, dos alcanos vai ser a maior sequência entre carbonos. No caso dos alcenos, a cadeia principal vai ser a maior sequência, mas desde que contenha a ligação dupla ou as ligações duplas, tá? Nesse caso aqui é bem simples, porque eu tenho apenas uma ligação dupla e normalmente essa ligação dupla já vai estar dentro da cadeia principal, que é essa cadeia principal que eu estou traçando aqui. Ok? Então aqui nós temos a cadeia principal, certo? Agora vamos denominar a cadeia principal, nós vamos numerar a cadeia principal. No caso dos alcanos, nós começávamos a numeração com maior proximidade das ramificações. Tá? No caso dos alcenos, não é bem assim. No caso dos alcenos, nós começamos a numerar a cadeia principal, não tendo em vista as ramificações, mas tendo em vista a posição da dupla ligação. Então, os menores carbonos têm que estar mais próximos da dupla ligação. Então, eu não posso começar a numerar por esse carbono, por exemplo. Nós vamos começar a numerar pelo carbono da esquerda. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfeito. E o que está fora da cadeia principal? Esse grupo aqui, que eu já sei que é um metil, e esse grupo aqui que eu também sei que é um outro metil. Então, vamos agora à nomenclatura. Primeira coisa, sempre identificar, representar as ramificações. Então, como eu tenho uma ramificação no carbono 4 e no carbono 5, e eu tenho a mesma ramificação, o mesmo tipo de ramificação, eu não vou colocar 4-metil, 5-metil. Não vamos fazer assim. Nós vamos colocar 4,5 e vamos usar o prefixo di, para indicar que nós temos 2 metis. Então, di-metil. Isso vai indicar que no carbono 4 eu tenho um metil, no carbono 5 eu tenho um outro metil. Certo? Se fossem 3 metis, tivesse um metil no carbono 6, por exemplo, seria 4, 5, 6, trimetil. E agora vamos para a cadeia principal. Na cadeia principal, nós temos aqui um total de 7 carbonos. Certo? Então, vamos colocar aqui 7 carbonos, nós sabemos que é epte. Só que nós vamos lembrar que no carbono 2, nós temos uma ligação dupla. Então, 2. Como que eu indico a ligação dupla? Por N. E a terminação do hidrocarboneto, O. O que nós temos aqui como nomenclatura? 4,5 de metil, epte 2N.
Então, essa é a nomenclatura da molécula que eu tracei. Vamos fazer uma outra ainda de alceno, um pouquinho mais complexa, com alguma dificuldade extra, tá? Vamos pegar aqui, então, vamos traçar uma molécula usando aquele modelo de linha, tá? Eu vou propositadamente colocar uma ligação dupla aqui. Eu ia perguntar exatamente isso, professor. Botar duas ligações diferentes, em lugar diferente. E eu vou colocar duas ramificações aqui. E vamos colocar uma outra ramificação aqui. Vamos colocar um etil. Volta para cá. Aqui, vamos fazer de novo. Aqui. Alguém fez algum comentário enquanto eu estava representando? Alguém pode repetir? Alguma pergunta? Fica à vontade. Lembrando que eu não vejo vocês agora nesse momento. Não, eu falei que eu ia comentar isso com o senhor, esse exemplo que o senhor vai fazer aí. Eu ia perguntar, e se tiver duas ligações duplas em lugar diferente da fórmula, no caso, como é que fica, né? Certo. Bom, vamos tentar representar alguma coisa semelhante a isso. Tá? Então, vamos colocar aqui. Eu vou colocar uma ligação dupla aqui. Vamos colocar uma outra ligação dupla aqui. Aqui nós vamos colocar uma ramificação. E vamos colocar uma outra ramificação aqui. Ok, molécula interessante aqui para a gente dar um nome. Primeira coisa, o que temos aqui? Nós temos aqui um carboneto formado por carbono e hidrogênio. Nós temos aqui um exemplo típico de alcadieno, cadeia aberta, duas ligações simples. Perfeito. Primeira coisa, nós temos aqui que identificar qual é a maior sequência de carbonos, certo? Que vai ser a minha cadeia principal. No caso, a maior sequência de carbonos, eu posso contar, tá? Vamos então contar. 1 carbono, 2 carbonos, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vamos supor que eu estou vindo para cá. Então, aqui, ó, essa sequência seriam 7 carbonos. É a sequência mais longa? Não sei, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, vejam bem que aqui eu cheguei numa sequência mais longa, aqui 8 carbonos. Certo? E se eu, ao invés de descer, subir, também nós vamos ter 8 carbonos. Então, eu posso escolher, tá? Mas a minha cadeia principal, ela precisa conter aqui o total de 8 carbonos. Então, é essa a minha cadeia principal aqui. Aqui. Identificamos a cadeia principal. Perfeito. Agora, nós vamos numerar a cadeia principal. E agora é uma questão importante, ó. Se eu tivesse aqui um alcano, um exemplo de alcano, que não existissem essas ligações duplas, eu começaria a numerar por aqui. Por que eu começaria a numerar por aqui no caso de um alcano? Porque esse carbono está mais próximo da primeira ramificação, que é esse metil aqui, certo? Mas no caso do alceno, e seria a mesma coisa no alcino, e a mesma coisa no alcadieno, como esse caso aqui, a minha prioridade de numerar os carbonos não é no carbono mais próximo da ramificação, mas é no carbono mais próximo de quem? Da ligação dupla. Então, eu vou começar a numerar por aqui. E eu não tenho opção, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfeito. Então, essa é a sequência correta de numeração de carbonos. E, para dar nomenclatura, vamos lembrar que aqui no carbono 5 eu tenho esse grupo que nós já sabemos que é um etil. E aqui no 7 eu tenho esse grupo que sabemos que é um metil. Então, vamos à nomenclatura, iniciando sempre pelas ramificações, certo? No carbono 5 é um etil, no carbono 7 é um metil. Então, ordem alfabética, tá? Nesse caso, vai coincidir com o menor número do carbono. Então, 5, etil. O il sempre para indicar que é uma ramificação. 7, metil. E eu já indiquei
as ramificações. Agora vamos falar sobre a cadeia principal. Na cadeia principal, nós estamos percebendo que nós temos 8 carbonos. Então, octet do radical de 8 carbonos. Mas nós temos ligações duplas. Quantas ligações duplas? 2 ligações duplas. Onde essas ligações duplas estão? Entre o carbono 1 e o carbono 2. Então, eu vou indicá-la no 1. Entre o carbono 3 e o carbono 4. Então, eu indico o 3. Sempre os menores números. Então, octet 1,3. Quantas ligações duplas são? 2. Então, ao invés de eu colocar 1N, 3E, eu vou colocar di. Então, di, para indicar que são 2. E agora, o indicativo da ligação dupla, que é N, e sempre a terminologia do hidrocarboneto, que é o O. Então, o nome da molécula, 5-etil, 7-metil, octet 1,3-dieno. Tá? Essa é uma questão um pouquinho complicada, mas uma questão bem interessante, porque ela condensa a questão da prioridade em relação à dupla ligação em detrimento da ramificação. Muito bem, gente. E vamos fazer um último exemplo aqui, tá? De hidrocarboneto. Tá? Semelhante a esse último que a gente fez, só para frisar bem essa situação aqui. Certo? Caneta. Voltar para cá. Aqui. Vamos pegar um hidrocarboneto. Vamos colocar uma ligação tripla. Aqui. Aqui nós vamos colocar uma ramificação. Esse carbono aqui, ó, lembre-se que ele não pode ter nenhuma ramificação, porque ele já está fazendo 3 ligações para cá e mais uma para cá, então ele já tem a sua tetravalência preenchida. O mesmo vale para esse carbono. Agora, vamos colocar aqui uma ramificação. Vamos colocar aqui mais uma ramificação, tortinha, mas é uma ramificação importante. Certo? Então tá. Temos uma molécula típica aqui de um alcínio. Como que nós vamos estabelecer a nomenclatura para esse composto aqui? Tá? Mesma coisa de sempre. Primeiro, identificar a ligação à cadeia principal. Lembrando que a cadeia principal, como nós temos uma ligação tripla, ela deve ser a maior sequência, mas deve conter essa ligação tripla. Então, a cadeia principal, tá? Depois de alguns cálculos aqui, depois de algumas observações importantes, nós vamos perceber que essa aqui é a cadeia principal do hidrocarboneto. Ok. É a maior sequência, e dentro dessa maior sequência está a ligação tripla. Vamos agora numerar a cadeia principal. Está correto nós começarmos a numerar por aqui? 1, 2, 3, 4? Não, não está correto. Por quê? Porque se eu começar a numerar por esse carbono, onde que vai estar a ligação tripla? 1, 2, 3, 4. A ligação tripla vai estar no carbono 4. E a ligação dupla ou tripla tem que estar sempre no menor carbono, no carbono de menor número. Então, começando a numerar por aqui, 1, 2, 3. Então, aqui é a extremidade correta, tendo em vista que a ligação tripla estará no carbono de menor número. Então, 1, 2, 3, carbono 4, 5, 6, 7. Perfeito. Então, agora, nós vamos identificar quais são e onde estão as ramificações. Aqui temos uma ramificação, é um metil. Aqui temos uma outra ramificação, é outro metil. E aqui temos uma ramificação, ó, com 2 carbonos. Então, é um etil. Perfeito. Então, vamos agora seguir a nossa regra IUPAC, velha máxima, aí para dar um nome correto para a molécula. Sempre começando pelas ramificações. Certo? Conforme a gente já discutiu. Então, ramificação, ordem alfabética. Aqui eu tenho um etil e aqui eu tenho metis. Então, a ordem alfabética indica que eu vou começar pelo etil. Então, vamos lá. 5. Etil. Eu estou dizendo que no carbono 5 eu tenho um etil. Perfeito. No carbono 2 e no carbono 6, eu tenho metis. Então, nós vamos colocar aqui 2,6
como são 2 metis, dimetil. E estão dadas as ramificações da molécula. Agora vocês vão me perguntar, mas professor, o senhor não disse que era ordem alfabética? Por que eu comecei então pelo E e não pelo D? Porque a ordem alfabética é com relação ao indicativo do número de carbonos, não ao prefixo de radicais. Tá? Então, E de etil e M de metil. É essa ordem alfabética que eu me refiro. Qualquer prefixo que você coloque aqui, di, tri, tetra, ele não entra na regra de ordem alfabética, ok? Então, o correto é 5-etil, 2,6-dimetil. E agora, a cadeia principal. A cadeia principal, quantos carbonos temos aqui? Temos um total de 7 carbonos, ok? Então, vamos lá. 7 sabemos que é hept. Então, hept. E agora, tem alguma coisa que eu preciso indicar da ligação dupla ou tripla? Tem. Eu tenho uma ligação tripla entre o carbono 3 e o carbono 4. Então, sempre uso o menor número. Então, hept 3. E agora, qual é a ligação que eu quero indicar? É uma ligação dupla? Não, é uma ligação tripla. Então, é IN. Então, IN para indicar a ligação tripla e a terminação O para indicar que é um hidrocarboneto. Então, nomenclatura da molécula, 5-etil, 2,6-dimetil, hept 3-ino. Tá? Essa é a nomenclatura correta da molécula. Em alguns materiais, vocês pesquisando, vocês buscando artigos, buscando livros, alguns materiais, eles colocavam esse 3 na frente da molécula, onde, ao invés de você representar hept 3-ino, você representaria por 3-heptino, certo? Mas esse modelo não está mais, não é mais aceito pelo IUPAC. A IUPAC hoje estabelece um número exatamente antes do que esse número está representando. Então, se eu quero indicar que no carbono 3 eu tenho uma ligação tripla, eu vou colocar o 3 exatamente antes do indicativo da ligação tripla, que é o IN. Então, não é correto 3-heptino. O correto é hept 3-ino. Ok? Então, essas são as regrinhas aí que a gente precisamos nos familiarizar. Professor. Muito bem. Vamos aqui. Esse material todo fica gravado, obviamente. Professor, Vamos voltar para cá, para a tela principal aqui com vocês. Gente, alguma pergunta, alguma dúvida, algo que vocês queiram que eu repita? A questão das regras de nomenclatura é um assunto bem importante, tá? Um assunto que demora em alguns momentos para que você tenha um entendimento, para que você monte uma linha de raciocínio, mas depois que você faz isso, você percebe que não é muito difícil não, tá? Não é muito difícil não. Você vai seguir alguns regramentos básicos, certo? Como identificar o tipo de carboneto, se familiarizar com o número de carbonos e o radical que indica o número de carbonos, metano, etano, propano, met, et, prop, tá? Tem um hidrocarboneto um pouco mais complicado, um pouco mais sofisticado, então vai sempre identificar a ligação, melhor dizendo, vai identificar a cadeia principal, certo? Que a cadeia principal é a maior sequência de carbonos se você tiver um alcano. Se você tiver um alceno ou um alcino, é a maior sequência de carbonos que contenha a ou as ligações duplas, certo? As insaturações. As insaturações precisam sempre ficar contidas na cadeia principal. Feito isso, você então vai numerar a cadeia principal. Como que você numera a cadeia principal? Identificando, no caso de um alcano, a proximidade da ramificação, da primeira ramificação, ou no caso de um alcino, a proximidade da dupla ou da tripla, certo? E, por último, em último passo, você sempre vai buscar as ramificações, identificar as ramificações, tá? Onde você vai ter um etil, um metil, um propil, tá? Normalmente vai ser um metil, um propil. Metil, uma ramificação com 3 carbonos, propil, etil, de novo, metil, uma ramificação com 1 carbono, etil, uma ramificação com 2 carbonos e propil, uma ramificação com 3 carbonos, certo?
E no momento de dar a nomenclatura, sempre começa pelas ramificações. Então, a primeira coisa vão aparecer as ramificações, por exemplo, 2-metil, e depois você vai para a cadeia principal. Certo? Mas isso é muita prática, é uma questão de praticar. Vocês precisam praticar, certo? Precisam assistir algumas videoaulas, certo? Se testar, desenvolvendo, respondendo alguns exercícios, mas é uma habilidade, volto a insistir, é uma habilidade muito importante para o professor de Química lá da Educação Básica. Identificar hidrocarbonetos e nomear de modo correto hidrocarbonetos. Muito bem. Deixa eu dar uma percorrida no chat aqui, tá? Se nós temos alguma questão específica no chat. Ok. Algumas questões técnicas, tá? Segunda atividade não abriu, abre amanhã, isso, e fica até o dia 20, ok. Deixa eu ver se eu preciso ter uma questão de conteúdo. Poder explicar sobre as classificações das propriedades físicas? A Maiara perguntando. Maiara, propriedades físicas, tá? De modo geral, sem entrar em algumas particularidades, elas variam de acordo com o peso molecular, certo? Se você tem hidrocarbonetos de baixo peso molecular, você tem hidrocarbonetos gasosos, que é o caso do metano, do etano, do etino, certo? Se você tem hidrocarbonetos de peso molecular intermediário, ou seja, a partir de 4 carbonos até uns 6, 7, 8 carbonos, você tem moléculas que se apresentam na fase líquida. E se você tem hidrocarbonetos de alto peso molecular, você tem hidrocarbonetos que estão na fase sólida. E os pontos de fusão, pontos de ebulição, tá? Eles normalmente acompanham também o peso molecular. Então, quanto maior for o peso molecular, maior vão ser os pontos de fusão e os pontos de ebulição. Tá? Basicamente, essas são as regras principais de propriedades físicas dos hidrocarbonetos. Tá? Questões de solubilidade, que também entram nas propriedades físicas, nós precisamos ter um indicativo da polaridade da molécula. Aí o raciocínio fica um pouco mais individualizado a cada hidrocarboneto. Certo? No caso do hidrocarboneto apolar, ele vai ser insolúvel em água. No caso do hidrocarboneto polar, hidrocarboneto que tem uma assimetria muito grande, ele já vai ser solúvel em água. Mas daí você tem que ter uma percepção de cada hidrocarboneto, de cada molécula, nas suas particularidades. Mas o importante nesse primeiro momento é vocês associarem o peso molecular tanto com relação ao estado físico, como com relação aos pontos de fusão e de ebulição. Ok? Mais alguma pergunta no chat? Gente, mais alguma pergunta direta no chat? Não falei para vocês sobre hidrocarbonetos da classe dos aromáticos, certo? Tem um capítulo muito importante, que são os hidrocarbonetos que estão associados ao anel benzênico, certo? Tem alguns exercícios também que vão perguntar com relação a isso, ok? Mas tamanha diversidade de compostos com relação à presença do benzeno, eles não têm nem fórmula geral e também não seguem propriedades com relação aos outros hidrocarbonetos, a outras classificações. Cada molécula é uma molécula, quando essa molécula tiver o benzeno. Ok? Mas também entra num grupo assim, de maior sofisticação, que não é o caso aqui dessa nossa apresentação aqui na Química Orgânica. Certo? Deixa eu ver mais algumas questões aqui. Vamos acompanhar agora, já que não temos muitas perguntas no chat, ainda temos um tempinho. Ok. O prazo da segunda avaliação, a segunda avaliação não começou ainda, né, gente? A segunda avaliação, ela vai ficar aberta. Se não me falha a memória, eu abro a segunda avaliação amanhã, certo? Mas o importante é que a segunda avaliação, ela vai fechar no dia 20. Então, a segunda avaliação vai ficar aberta até o dia 20. Então, não deixe para a última hora, tá? Tendo em vista a questão de instabilidade de sistema aí. Ok? A segunda avaliação deve ser feita depois de vocês resolverem a lista de exercícios, depois de vocês minimamente estarem familiarizados com relação às regras de nomenclatura. Identificação de hidrocarbonetos e regras de nomenclatura. Esses são os pontos centrais da segunda avaliação. Ok, gente? Temos mais um tempinho. Alguma pergunta? Alguma dúvida?
alguma dúvida pontual, eu posso voltar aqui para a minha projeção da minha mesa digitalizadora, que é a letra do professor na mesa digitalizadora, parece uma criança se alfabetizando, mas... Charlene, pode falar, Charlene? Professor, na lista na lista de exercício, na questão número 33, considere as afirmações ali, eu não sei se tu tem acesso. Tenho sim. Tá? Vamos à questão 33, então. Tá, eu tenho uma dúvida. Ali eu marcaria a 1 e a 3 apenas, mas eu identifico que a quarta também seria correta, não? Vamos lá, vamos ver. Tá? Então, vamos aqui. Aulas, unidade 2, lista de exercícios. Vamos na questão 33. Para identificar o que nós temos aqui. Abrindo aqui a lista de exercícios. Aqui, então. 33. Essa questão que você tem aqui. Isso, Charlene? Essa aqui? Não é essa a questão, professor. Tá, é a questão anterior, porque eu fiz É alguma alteração. a questão 34, é que está 2 vezes 33 para mim. Isso. Eu já fiz esse ajuste. Essa é a questão que você tem dúvida. Isso? Isso, aham. E ali eu marcaria a 1, a opção 1, a opção 3 e a opção 4, né? Mas como só tem a opção 1 e 3, eu marquei essa. Vamos lá, então. Considere as afirmações seguintes sobre hidrocarbonetos. Tá? Vamos dar um zoom aqui. O que nós temos aqui? Hidrocarbonetos são compostos orgânicos constituídos somente por carbono e hidrogênio. Essa questão está correta? Está correta. Tá? Então, nós temos uma questão verdadeira aqui. Todo hidrocarboneto só tem carbono e hidrogênio na sua molécula. Segundo, são chamados de alcenos somente hidrocarbonetos insaturados de cadeia linear. Essa alternativa aqui, ela é falsa. Por que ela é falsa, gente? Porque no caso dos alcenos, lembre-se que o alceno, ele tem cadeia aberta e ligação dupla, certo? Mas o que é cadeia linear? Cadeia linear é a cadeia que não tem ramificações. E eu posso ter ramificação no alceno. Então, essa sentença aqui, ela está errada, ela está incorreta. Certo? Ficou claro para você isso? Até aí, sim, aham. Ok, então o que torna a sentença falsa é essa questão aqui, certo? Porque nós poderíamos ter tanto cadeia linear, que são cadeias não ramificadas, cadeias normais, como também cadeias ramificadas. Cicloalcanos são hidrocarbonetos alifáticos saturados de forma geral CnH2n. Essa sentença aqui, gente, ela é falsa. Por que ela é falsa? Porque o que é um cicloalcano? Cicloalcano é uma cadeia fechada que tem apenas ligação simples, certo? Ciclo de cadeia fechada, AN de ligação simples. Ok? E o que é um alifático? Alifático são cadeias abertas, certo? Então, o que torna errada a sentença é essa contradição aqui. Você tem cicloalcano e alifático. Ok? Então, cicloalcanos são hidrocarbonetos alifáticos? Não, eles não são hidrocarbonetos alifáticos. Eles são hidrocarbonetos fechados, de cadeia fechada. Por isso que ela é falsa. E aqui, o que nós temos aqui? São hidrocarbonetos aromáticos, certo? Que tem benzeno. Bromobenzeno é aromático. Para-nitrotolueno é aromático, tem anel aromático, e naftaleno também é aromático. Então, essa sentença aqui, ela é verdadeira. Ok? O que indica aqui como resposta? Letra E. Isso, ok. Tá. Agora o senhor alterou, então, porque eu tinha como letra E a 1, a 2 e a 4. E aí, como a 2 eu sabia que estava errado,
Uhum. Aí eu tinha marcado a primeira, mas aí eu estava em dúvida dessa quarta. Perfeito, perfeito. Charlene, né? Charlene, inclusive, se não me falha a memória, tá? Eu recebi alguma notificação por parte de vocês da questão e eu respondi lá no chat, nos avisos do Moodle, que eu estava alterando a questão 34, tá? A grafia correta da questão 34 é essa aqui, certo? O que torna como sentença verdadeira é essa aqui, ok? Tá certo, então, professor. Obrigada. Beleza, de nada. Tá? Mais alguma questão, gente? Mais alguma dúvida pontual? Mais alguma passadinha com relação à nomenclatura? Caso vocês tenham alguma dúvida, fique à vontade. Importante vocês fazerem a lista, refazer, não ter dúvidas, certo? E depois ir para a avaliação. E lembre-se que eu nem estou tão preocupado com relação à nota que vocês vão obter na avaliação. Certamente vocês precisam de uma nota para aprovação, obviamente isso, né? As correções são automatizadas, então isso faz parte do processo. Mas a minha maior preocupação é que vocês adquiram, que vocês desenvolvam essa habilidade. A habilidade de identificar os principais postulados da química orgânica, os principais elementos próprios ao estudo do carbono, identificar também o que é um hidrocarboneto, os tipos de hidrocarbonetos, classificações para esses hidrocarbonetos, formas gerais, consigam representar com facilidade a estrutura de qualquer hidrocarboneto que se apresente e a partir dessa estrutura que vocês consigam nomear, que vocês consigam dar nome para esse hidrocarboneto, tendo em vista as regras da IUPAC. Então, essas são habilidades muito importantes que devem ser construídas aqui nessa componente de compostos orgânicos, porque vai permitir vocês futuramente abrir um artigo, estudar sobre a química do petróleo, sobre resíduos a partir de um tratamento de fluentes e ali identificar um hidrocarboneto, perceber que o hidrocarboneto é um alcano, é um alceno, identificar pela denominação, pela classificação, pela nomenclatura. Então são habilidades muito importantes que possivelmente não vão passar mais por vocês nessa vida acadêmica de vocês aqui no curso. Tá? Então, é o momento de vocês, caso não tenham esse domínio lá do ensino médio, vocês desenvolverem esse domínio aqui, tá? Nesse momento. E como vocês estão fazendo um curso EAD, um curso à distância, tá? Eu recomendo fortemente que vocês não se restringam apenas aos e-books e apenas àquilo que eu proponho para vocês com relação às atividades, mas que vocês vão atrás de videoaulas, de tutorias, vocês vão encontrar muitas aulas muito boas, muito estruturadas, propostas no formato EAD, tá? O YouTube tem uma riqueza muito grande de videoaulas, eu inclusive, em alguns momentos, eu indico algumas videoaulas que eu conheço lá no YouTube para que vocês assistam, para que vocês não se enganem com relação à própria aprendizagem. Tá? Vocês podem enganar o sistema, vocês podem enganar o professor, vocês podem enganar, eventualmente, algo que esteja estruturado para que vocês venham a desenvolver as atividades, mas eu não quero que vocês se enganem com relação a vocês conhecer ou não conhecer aquilo que eu estou propondo aqui com relação aos compostos orgânicos. Tá? Então, esse é o principal objetivo. Certo? Nós estamos buscando, em cada uma das componentes, os elementos mais, digamos, fundamentais, tá? Mais condicionantes, para que vocês desenvolvam um olhar importante capaz de levar vocês a entendimentos mais aprofundados com relação ao prosseguimento acadêmico de vocês. Tá? Mas então eu volto a colocar. Faço a lista de exercícios, questão por questão. Eu procuro não alongar muito o número de questões, mas diversificar a natureza dessas questões, para dar para vocês o tempo para que vocês não apenas resolvam as questões, mas que vocês resolvam as questões refletindo sobre aquilo que estão fazendo, certo? E identificando. Gente, eu ainda percebo muito pouca manifestação lá no fórum de dúvidas, tá? Vocês podem gravar vídeo, mandar um vídeo aí para o meu e-mail, para o e-mail da tutora, gravando um vídeo lá. Olha, eu estou fazendo esse exercício aqui, mas eu estou com dúvida nessa classificação, nessa nomenclatura, perguntando pontualmente quanto àquilo. A gente vai responder sempre, na medida do possível, as dúvidas de vocês.
certo? Mas sejam bem atentos a essa autoformação. Isso é importante e conforme eu venho dizendo para vocês ao longo do tempo, nós, professores aqui da universidade, nós não temos, pelo formato do curso, nós não temos controle sobre os entendimentos individuais de cada um de vocês. A autoformação é fundamental para que vocês se constituam bons professores ao término do curso e alcem voos mais altos, aí, conforme eu coloquei para vocês lá no começo. Tá? Então, vamos aí se dedicar o máximo possível aí na componente de compostos orgânicos, porque ela é fundamental a muitos outros olhares que vêm daqui para frente. Temos um tempinho ainda. Alguma dúvida, alguma outra questão, alguma manifestação? Pelo jeito não, pelo visto não. Então, gente, fiquem atentos aí à questão do prazo ali, para não perder o prazo da avaliação, certo? E se vocês vão concentrar atenção agora nesses últimos momentos com relação a um estudo final pré-avaliação, tá? Qualquer dúvida, podem fazer contato a qualquer tempo, certo? Pode enviar um vídeo, enviar uma questão que eu vou responder para vocês sempre com o maior prazer. Certo, minha gente? Tá? Me perdoem pelos problemas aí de sistema, visto que nós estamos retomando ao modelo presencial, né? Eu já retornei para o campus de Caçapava do Sul, então eu meio que improvisei um sistema aqui para a gente ter essa aula aqui com o máximo de qualidade possível. Mas nós vamos sempre tentando melhorar. Nós que somos professores, nós que não somos professores EAD, tá? Por natureza nós somos professores do modelo presencial, certo? Vamos sempre nos adaptando aí, melhorando trabalhando do melhor modo possível com relação àquilo dos recursos que nós temos, tá? E eu volto a dizer que eu estou plenamente disponível, tá? Inclusive para receber vocês presencialmente lá no laboratório, lá na sala, no meu gabinete, lá no campus de Caçapava do Sul, na Unipampa, certo? Passando por lá, podem passar lá, fazer uma visita, levar dúvidas aí que a gente vai resolver de maneira mais tranquila. Okay? Então é isso. Gente, grande abraço para todos, tá? Grande prazer estar aqui, como sempre. Cuidem-se. Qualquer dúvida, façam contato a qualquer tempo, tá? Meu grande abraço e boa noite para todos. Boa noite, um abraço. Professor? Professor? Sim, Guilherme? Eu queria fazer uma pergunta que está me corroendo já tem como quase um mês. Sínteses totais de crocacinas. Pode falar de novo, Guilherme, por favor? Sínteses totais de crocacinas. Certo. Você se refere a uma reação de síntese, Guilherme, tá? Uma reação de síntese com relação a um grupo funcional específico, certo? Sim. Mas isso vai bem além daquilo que a gente está propondo nessa componente, Guilherme. Mas uma reação de síntese, de modo geral, é quando você acrescenta elementos químicos ou mesmo hidrogênios em uma molécula de hidrocarboneto ou de uma função mista, certo? Isso é uma síntese. Daí, dependendo daquilo que você está acrescentando, dependendo dos subgrupos que você está acrescentando, você vai ter uma síntese específica, certo? Sim, quando eu vi isso, eu estava buscando contato com outras pessoas, em outros grupos, conversar sobre todo tipo de coisa, dentro das disciplinas que pudesse acrescentar. Então eu vi uma foto no grupo ali que parecia uma centopeia. Essa centopeia, é uma centopeia de molécula de hidrocarboneto, só que não tem somente as ligações
normais têm como como é que eu vou dizer aqui, se eu lembrar aqui de cabeça, agora eu não consigo lembrar, mas é como se tivesse alguma coisa parecida com cálculo de mol, cálculo molar, cálculo... eu não consigo colocar, mas eu vi isso extremamente difícil e comecei a me perguntar que conforme os módulos vão se aprofundando no decorrer dos semestres, de repente eu podia topar com essa centopeia. Mas, Guilherme, não se preocupe, tá? Mas estabelece a tua pergunta até para nós registrarmos lá no chat, tá? Coloca lá no fórum de dúvidas, no Moodle, tá? Aí a gente vai conseguir te responder com bastante propriedade, tá bom? Tá, tudo bem, então. Certo. Boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos.